Terça-feira eu fiz 47 anos, muito obrigado aí pelos parabéns, recebi muita mensagem, muito bom. Muito obrigado pelo carinho de vocês, então foi uma semana muito boa, não é? Fiquei mais velho, tenho que ter mais juízo, não é? Tenho que ser mais abençoador, tenho que caminhar mais com Jesus, mas é uma bênção conquistar mais um ano de vida, é uma bênção. Muita coisa boa aconteceu essa semana, estou muito feliz, mas eu recebi uma notícia, que já deve estar passando aí para você, que você recebeu também, mas que me impactou, e eu vou usar essa história como um sinal, não é? Quantos ficaram sabendo do goleiro da seleção alemã que suicidou, lá na Alemanha? Está aí, ó, a foto dele, e hoje até eu consegui mais algumas fotos do funeral dele, talvez esteja passando, aí vai passando. A polícia encontrou um bilhete de despedida, deixado pelo goleiro da seleção alemã, Robert Enke, que morreu na terça-feira, ao ser atingido por um trem perto de Hannover. Enke tinha 32 anos, foi atropelado em um cruzamento ferroviário por um trem expresso, que viajava de Hamburgo a Bremen a cerca de 160 km por hora. A polícia disse que o carro do goleiro, capitão da equipe Hannover 96, estava estacionado a poucos metros dos trilhos, destrancado e com a carteira dele dentro do veículo, em que jogou 8 vezes pela seleção alemã e era cotado para disputar a Copa da África do Sul em 2010. Após anos enfrentando lesões e problemas pessoais, inclusive a morte de uma filha de 2 anos, vítima de um problema cardíaco em 2006, em que parecia finalmente ao rumo para se tornar o goleiro titular da Alemanha. Ele havia passado quase uma década à sombra de Oliver Kahn. Lembra-se dele? A muralha alemã, que se aposentou no ano passado das competições internacionais, em que deixou a esposa Teresa e uma filha de 8 meses, que o casal adotou em maio. A esposa do jogador disse que há vários anos seu marido vinha sofrendo de depressão, mas que por motivos profissionais não procurou tratamento. O goleiro havia sofrido um duro golpe emocional há 3 anos, quando morreu sua única filha Lara, de 2 anos, devido a uma doença cardíaca congênita. Em maio último, ele e Teresa adotaram uma menina, agora com 8 meses. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei chocado, viu, gente? E aí me veio uma pergunta: o que leva um atleta bem-sucedido a cometer o suicídio? O que faz com que um moço saudável, herói de uma seleção, bem-sucedido, com certeza, financeiramente resolvido, o que leva um homem a praticar um ato contra a sua própria vida? Vocês já viram um trem? Já viu um trem alemão a 160 por hora? Já imaginou um homem enfrentar um trem a 160 por hora? O que faz um homem cometer um ato tão trágico e de tamanha intensidade contra a sua própria vida? Será que é medo? Será que é desespero? Será que é angústia? E aí eu fui analisar e tentar entender um pouco sobre o que é angústia, né? Davi fala muito disso, de angústia. Com certeza nós já sentimos esse sentimento, e sentimento de medo, de angústia, de desespero, de depressão, é um mix que se instala dentro do nosso peito que a gente nem sabe o que é. E aí, andando um pouco mais pelo significado da angústia, eu pude entender que a angústia é diferente de medo, que a angústia é diferente de desespero, de tristeza. Angústia é aquele sentimento que vem dentro do nosso coração, que nos leva a não saber o que fazer com a nossa vida. A angústia é isso. Com certeza você já teve esse sentimento: o que eu faço da minha vida? Domingo passado nós pregamos aqui sobre o carcereiro. Foi esse sentimento que levou o carcereiro a tentar contra a sua própria vida. Mas graças a Deus que Paulo e Silas estavam lá. Graças a Deus que eles estavam lá.
E o que Paulo e Silas disseram para o carcereiro? Hein? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que pena, a gente não sabe por quê, não apareceu na beira daqueles trilhos alguém para dizer para o goleiro Henrique: não temas, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Ele não teve essa oportunidade. Que pena. Ele morreu, foi sepultado como herói. No jogo da seleção houve um minuto de silêncio, os jogadores brasileiros fizeram uma referência e uma homenagem a esse goleiro, que apesar de ser muito corajoso, porque para ficar debaixo daquelas três traves ali tem que ser corajoso, né? Não teve coragem para vencer esse momento de tanta tristeza, depressão, medo e angústia, e não soube o que fazer com a sua vida, e teve a morte como resultado de um ato insano e impensado. Nessa noite, eu quero apresentar para vocês uma história que conta que 13 homens estavam num barco, no meio do mar. Eles enfrentaram uma tempestade, e eles também foram submetidos a medo, a desespero e a angústia. 12 dos 13 deixaram-se dominar pelo medo, pelo desespero e pela angústia. Essa história, ela tem muito a ver com o nosso cotidiano. Essa história tem tudo a ver com a sua segunda-feira, com a sua terça-feira, com a sua quarta-feira, sábado, domingo e assim vai. Talvez até você esteja aqui hoje, vivendo a mesma circunstância que esses 12 homens viveram, lá no meio do lago da Galileia. Talvez você já saiba de que história eu estou falando. Os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia, quando foram submetidos a uma grande tempestade. Eles foram surpreendidos por essa tempestade. Com certeza, esses 12 já haviam enfrentado muitas tempestades no mar da Galileia, mas aquela tempestade era diferente, ela era especial, e ela ficou registrada, porque os discípulos não estavam sozinhos na tempestade. Jesus estava com eles. Jesus era o 13º passageiro daquele barco. Uma tempestade sozinhos, Jesus estava no barco. Essa história, ela é contada por Mateus, ela é contada por Marcos, ela é contada por Lucas. Mateus capítulo 13 conta essa história, Marcos capítulo 4 também conta, e Lucas no capítulo 8 também conta. Isso faz com que a gente entenda que essa história, ela foi muito importante na vida daqueles homens. Os 3, só João que não conta, mas os 3 discípulos, Mateus, Marcos e Lucas, contam, cada um na sua perspectiva. Eu gosto muito da perspectiva de Mateus, rica em detalhes. Essa história aconteceu 27 anos depois de Cristo. O mar da Galileia, como muita gente pensa, não é um mar, é um lago de água doce, formado pelo Rio Jordão. No Novo Testamento, o mar da Galileia recebe os nomes de Mar Tiberíades, Lago de Genezaré e Mar de Quinerete. Então, toda vez que você encontrar esses nomes, é o mesmo mar, ou lago. É chamado de mar por causa do tamanho. Ele tem 24 quilômetros de comprimento. Então, dá mais ou menos quase que 2 vezes indo daqui para Araçariguama. É só você esticar uma linha reta e você vai perceber o tamanho desse lago. Tem 14 quilômetros de largura e tem uma profundidade média de 50 metros de comprimento.
e encontra-se a 230 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E é interessante, ele serve de equilíbrio para as águas do Rio Jordão. Quando enche o Rio Jordão, ele acolhe essas águas e equilibra o Rio Jordão. Ele tem uma forma oval, é muito piscoso, tem muito peixe, várias espécies de peixe, com as suas águas azuis e bonitas. Ele é um descanso para os olhos, ele é um refrescante para o calor, um refúgio para descanso, é palco de muitas tormentas e tempestades, que ocorrem em função dos ventos que são canalizados pelas montanhas adjacentes. Eu faço questão de contar esses detalhes para que você possa se situar, para que você possa viajar. A gente colhe esses detalhes de uma matéria chamada Geografia Bíblica, e isto é cultura. Então, se alguém perguntar alguma coisa para você sobre o lago da Galileia, sobre o mar da Galileia, você está sabendo, você tem as informações. Isso te ajuda a entender o ambiente onde o milagre aconteceu. E aí, esse texto nos leva à reflexão objetiva e concreta. As tempestades da vida, elas têm três características. Primeiro, elas são inevitáveis. Diga isso, inevitável. Dá para evitar as tempestades da vida? Não dá. Você já passou por alguma tempestade. E às vezes você se culpa. Se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Olha, posso te dizer uma coisa? Esquece a culpa. As tempestades que vieram sobre você e que já vieram sobre mim são inevitáveis. Segunda característica da tempestade, elas são inesperadas. Elas acontecem quando você não está nem pensando. Muitas acontecem de madrugada. Você está em casa dormindo, o telefone toca, é uma tempestade. Quantos aqui já não passaram por isso? Quantos? É uma tempestade. Terceira característica da tempestade, elas são inadministráveis. Não dá para administrar. Não dá. Perdeu o controle. Você já não consegue mais administrar. Os discípulos tentaram superar a força do vento. Eles tentaram vencer a fúria do mar. O barco estava se enchendo de água. Os discípulos, cheios de medo, clamaram por Jesus. Você já clamou por Jesus no meio da tempestade? Quantos aqui já fizeram isso? Oh, aleluia! Os que fizeram isso têm uma certeza: Jesus estava no meu barco. Jesus está no meu barco. E essa é a primeira reflexão que quero fazer com vocês. Quantos aqui têm certeza? Jesus está no meu barco. Quantos podem dizer isso? Jesus está no meu barco. Quantos podem dizer: Jesus dorme no meu barco? Oh, aleluia! Os discípulos só puderam clamar por Jesus porque eles estavam no barco que Jesus está. Oh, aleluia! Talvez nessa noite você não tenha essa certeza. Quem sabe hoje não é dia de tê-la. Quem sabe? Você pode ir para casa com essa certeza hoje: Jesus está no meu barco. E o texto diz que Jesus acordou, repreendeu o vento e o mar e disse para os discípulos: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Fé é o antídoto para vencer a tempestade. Não tem jeito. Você quer vencer a tempestade? Tenha fé. Diga para o seu irmão: tenha fé. Tenha fé. Você quer vencer a tempestade? Tenha fé. Aí você vai dizer para mim: pastor, eu não preciso ouvir essa mensagem. Eu estou vivendo tempos bons. E aí eu vou te dar um conselho: guarda essa mensagem, deixa o Espírito Santo trabalhar com você hoje, porque você vai precisar de ter fé para vencer as tempestades que virão, porque elas virão.
Ô pastor, o senhor está me deixando com medo. Não, eu só estou te ensinando a vencer a tempestade que virá. Porque olha, as tempestades fazem parte do nosso cotidiano. Jesus mesmo disse: no mundo tereis tempestades. Sabe o que é aflição? Tempestade. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o mundo. O nosso mestre é vencedor. E ele nos exorta a viver uma vida de fé, para que também vençamos as nossas tempestades. Por que os discípulos deveriam ter fé e não ter medo? Por que Jesus, no meio daquela confusão, vira para os discípulos morrendo de medo? Você já viu o pescador morrer de medo? Morre. Morre até afogado, ainda mais de medo. Eles estavam com muito medo. Aquela tempestade era uma tempestade. Aquela tempestade era uma tempestade especial. Aquela tempestade era uma tempestade diferente. Aquela tempestade era uma tempestade que veio para trazer medo na vida dos discípulos. Por que então Jesus não disse? Por que então Jesus disse para eles: não tenham medo, tenha fé? E de forma muito rápida, eu quero pedir que vocês prestem atenção. Por favor, preste atenção. Não deixe que nenhum outro tipo de situação tire a sua atenção. Isso é uma questão de vida. É o antídoto que você precisa para vencer as tempestades. Por quê? E eu quero apresentar para você 4 porquês. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. No capítulo 4 de Marcos, versículo 35, Jesus havia dito para os discípulos: passemos para outra margem. Mateus diz: vamos para o outro lado do lago da Galileia. E sabe o que aconteceu? O barco saiu. O barco saiu e Jesus tomou providência. Jesus foi dormir. Passemos para outra margem. Oh, aleluia! Havia uma direção. Jesus está no seu barco, Ele dá a direção para você. E se Ele dá a direção para você, nada pode frustrar a ordem de Jesus na sua vida. Jesus tem rumo para você. Jesus tem futuro para você. Jesus tem a outra margem para você. Com Jesus você vai chegar do outro lado. Com Jesus você terá sucesso. Com Jesus tudo irá dar certo. A tempestade não surpreendeu Jesus, nem pôde frustrar sua ordem. O destino dos discípulos não era o fundo do mar. O destino dos discípulos qual era? O outro lado. E era para lá que eles estavam indo. Quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Ele dá uma ordem, nada pode impedir que a sua vontade seja feita. A palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Lá em Tito capítulo 1, versículo 2, ele diz: Deus não é homem para que minta. A sua palavra é verdade plena e absoluta. Portanto, por causa da palavra de Jesus, por causa da promessa de Jesus, o barco não ia afundar. O seu barco também não vai afundar. O seu barco não vai afundar. O seu barco não vai afundar. Portanto, não tenha medo, tenha fé. Oh, por causa da promessa de Jesus. Segundo, por causa da presença de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 36, fala isso. Marcos 4, 36 fala isso. Aquele barco, varrido pela fúria do vento, no proceloso mar da Galileia,
transportava o Filho de Deus. Jesus estava no barco. Vocês acham que aquele barco poderia afundar com Jesus? Claro que não. Jesus não veio à terra para morrer afogado. Jesus veio à terra para morrer na cruz, para nos salvar e para nos redimir. A promessa de Jesus sustentava aquele barco. São as promessas, aliás, a presença de Jesus sustentava aquele barco. A presença de Jesus no nosso barco sustenta o nosso barco. Digo, o meu barco é sustentado pela presença de Jesus. O meu barco não vai afundar, porque Jesus está no meu barco. Agora canta comigo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Aleluia! O meu barco não vai afundar. Diga aí para o seu irmão: seu barco não vai afundar não. Jesus está no seu barco, o seu barco não vai afundar. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, na jornada da vida, enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte, mas não precisamos temer. Jesus está conosco. Jesus está no nosso barco. Jesus não nos prometeu a ausência de lutas, mas vitória. Salmo 46 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, aleluia, presença garantida. Por causa da promessa, por causa da presença e por causa da paz. É a terceira justificativa porque que os discípulos não poderiam estar com medo. A paz de Jesus, manifestada pelo sono. Jesus estava dormindo na popa do barco na hora da tempestade. Jesus dormia não porque desconhecia o perigo, mas porque confiava na providência e no cuidado do Pai. Jesus é o príncipe da paz. Aleluia! Isaías diz isso: maravilhoso conselheiro, Emanuel, príncipe da paz. Oh, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Jesus excede a todo entendimento. É por isso que podemos cantar: eu tenho paz, mesmo quando a tempestade está intensa sobre a minha vida. A paz de Jesus reina no meu coração. Já tem tempo que a gente não canta essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olho as circunstâncias, não. Aleluia, a paz de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Não precisamos temer, precisamos ter fé e confiar. Por último, os discípulos deveriam ter fé por causa da promessa, por causa da presença, por causa da paz e por causa do poder de Jesus. Oh, Jesus é poderoso! Jesus é poderoso! Jesus repreendeu o vento e o mar, fez-se grande bonança. Estamos aqui diante de um milagre fantástico. Não existe ninguém na natureza que possa dizer para uma onda de 10 metros: sossegue, vá dormir. Ninguém. Jesus pode. Jesus pode. Os cientistas estão buscando informações. A tecnologia que é
empregada hoje para controlar e para prevenir a fúria da natureza, é algo fantástico. Você tem uma ideia, depois das tsunamis que varreram a Indonésia, em minutos foram instalados no oceano muitas sondas, radares, para detectar a possibilidade de uma tsunami, para poder dar tempo de avisar: saiam, saiam. Não é para parar, não, é para prevenir, porque o homem sabe que só o autor, criador, sustentador da natureza tem poder para controlá-la. E Jesus tem poder para controlar ventos e mares. Jesus é poderoso. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, Jesus é Senhor de tudo e de todos.